Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Você pode estar de pé para abençoar a vida desse abençoado. Ele já é abençoado, né? Mas não custa nada você pedir: Deus, o Senhor quer falar comigo? Fala com Ele, usa Ele. E Deus vai usar para te abençoar esta noite. Estenda suas mãos para cá. Deus, te louvamos, te agradecemos, ó Pai, pela vida do teu filho. Ó Deus, que sempre como é convocado para estar aqui, ó Pai, na fileira de frente, lutando, guerreando e abençoando o teu povo, Senhor amado. Ele tem se colocado aqui no nosso meio. Por isso, ó Pai, abençoa nesta noite. Deus, nós precisamos ouvir a tua voz. Deus, nós precisamos ouvir, o Senhor amado, os teus projetos para nós. Não o que nós queremos, mas o que o Senhor tem para nós, porque o Senhor só tem o melhor para nossas vidas, para o nosso lar, para a nossa família, para a nossa vida física, para a nossa vida financeira, Deus, para a nossa vida sentimental. Em tudo o Senhor tem respostas. E esta noite, ó Pai, não será uma noite qualquer. Usa o teu filho para nos abençoar, em nome de Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Por favor, abram as Bíblias em Isaías 43, 19. Isaías capítulo 43, verso 19. É o texto que nós vamos meditar essa noite, porque eu tenho certeza de que Deus vai falar conosco de uma forma grandiosa aqui essa noite. Meus irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração, tão tremenda, que eu tenho certeza que hoje nós vamos sair daqui marcados pela glória de Deus. Amém? Isaías capítulo 43, versículo 19, diz assim a palavra de Deus: Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho, e riachos nas terras devastadas. Antes de você sentar, eu queria que você olhasse para o irmão do seu lado e dissesse: Deus tem uma nova história para você. Você crê nisso? Então senta glorificando a Deus por estar aqui hoje. Deus tem uma nova história para nós aqui essa noite. No dia que o pastor Salmo me convidou, que a gente é amigo, então ele, na verdade, não convida, ele convoca. Ele chama e a gente é soldado, é servo, vem. Aí quando ele desligou o telefone, eu falei: o que eu vou dizer lá? Já preguei lá umas 400 vezes. O que eu vou dizer lá? E eu fui para a Bíblia. E Deus falou tão tremendamente comigo, nesse texto, tão tremendamente, que foi difícil esperar esse momento para falar para você. Porque eu sei que o que Deus vai falar aqui conosco essa noite, pode mudar a história da nossa vida, vai mudar a história da nossa vida. Eu queria que você guardasse esse dia na agenda da sua vida. Hoje, pode ser o dia em que Deus vai virar o cativeiro, vai escrever uma nova história. Eu estava lendo um texto esses dias, que eu gosto demais, que são as Confissões de Santo Agostinho. Agostinho era um homem extraordinário. E tem um texto de Agostinho, que é lindo demais. É um texto que trata da conversão dele. E no finalzinho do texto, ele começa a poetizar sobre a forma como Deus achou ele e mudou a história dele. E ele escreve essa parte aqui, que eu fiz questão de anotar para trazer para você. Ele diz assim, ó: Tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Tu estavas dentro de mim e eu te buscava fora de mim. Como um animal, lançava-me sobre as coisas belas que tu criastes. Olha o que ele diz: Tu estavas comigo, mas eu não estava contigo. Mantinha-me atado longe de ti, essas coisas que, se não fossem sustentadas por ti, deixariam de existir. Chamaste-me, gritavas-me, até romper a minha nudez, a minha surdez. Brilhaste,
e resplandeceste diante de mim, e expulsaste dos meus olhos a cegueira. E olha que frase linda. Exalaste o teu espírito, e aspirei o teu perfume, e desejei-te, e saboreei-te, e agora tenho fome e sede de ti. Tocaste-me, e me abrasei-me na tua paz. Que coisa linda é isso. O Senhor deixou um respiro teu, essa é a melhor frase. Eu saí atrás do teu cheiro e estou com fome e sede de ti. Eu não sei você, mas nos últimos meses eu tenho experimentado uma fome de Deus, uma sede de Deus, uma vontade de não perder nenhum segundo fora da graça de Deus. É como se nada valesse a pena sem o toque de Deus. É caçar os perfumes e os rastros de Deus. É sentir que eu não sou um religioso acorrentado à rotina de um culto. Eu não quero fazer parte da mesmice de uma denominação. Não quero ser igreja de pedra, mas de Pedro, igreja de gente. Igreja onde eu sinto Deus me amar, onde eu sou abraçado pela graça, sustentado pela leveza do Espírito, onde eu sei que Deus me ouve e fala comigo. O pastor Eliezer falou aqui de Jeremias 33:3, que é um texto que eu acho engraçado, porque o texto diz assim: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A gente acha que sabe, não é não? Tanto que a gente acha que sabe, que chega a dizer para Deus: o Senhor falou isso, isso, aquilo, outro. Só que a Bíblia diz que não sabes. Estar em Deus é assumir a nossa ignorância. É saber que vai ter dia que eu vou brigar no escuro. Vai ter dias que eu vou gritar e ele não vai ouvir. Ou mais do que isso, ele vai fechar o ouvido. Mas não é porque ele não quer me falar comigo. É porque ele quer cada vez mais instigar a minha busca. Me procure, me ache, porque aquele que me busca me acha. Aquele que bate será aberto. Vem que eu estou te esperando. A palavra de Deus para você aqui essa noite é muito forte. Mantenha-se na sua posição aqui hoje, porque Deus tem uma nova história para escrever na sua vida. E essa nova história começa a partir de hoje, agora, já, neste momento, o tempo onde Deus muda os cativeiros e vira as histórias. O texto que nós lemos de Isaías é de uma beleza magistral. Isaías é o profeta perfeito para esse tipo de visão. Ele deixa nesse texto, eu acho lindo que ele começa dizendo: vejam. E é um vejam de exclamação, olhem. Essa é a melhor tradução no hebraico: olhem, mirem, contemplem o que eu estou vendo. E ele está dizendo assim: ó, Deus está fazendo uma coisa nova, olhem, eu estou vendo. Ele é o melhor profeta para dizer isso, porque o chamado dele, Isaías capítulo 6, já é com uma visão. Eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono e os serafins voando. Quem tem uma visão de Deus passa a ter transformação. O problema de muita gente nas igrejas de hoje é não ter uma visão de Deus. É passar a vida inteira numa religiosidade da testemunhologia de terceiros. É gente que não tem uma experiência pessoal com Deus. Eu vim aqui hoje para te dizer uma coisa muito simples. Hoje, você não tem desculpa para não ter a tua experiência com Deus. Hoje, Deus quer olhar no seu olho, cara a cara, experiência íntima. Você e Deus. Não participar de nada que está acontecendo com o outro, mas com você. Deus hoje quer chamar você pelo nome. Quer segurar na sua mão, tirar para dançar. Deus quer olhar nos teus olhos e fazer uma intimidade contigo. Você tem coragem? Porque lançar-se numa nova história com Deus significa vasculhar a sua intimidade a tal ponto de encontrar alguma coisa que você precisa integrar e entregar totalmente a Deus. É entrega total. Muita gente não consegue ter uma história com Deus porque não tem renúncia, não tem entrega. Eu vou dizer uma coisa que é aparentemente estranha, mas muita gente nas igrejas tem medo de ser usado por Deus, medo de ser envolvido em Deus. E eu vou dizer uma palavra para esta igreja: se Deus colocou no coração do pastor a expansão, é melhor você entrar. Porque se Deus vai abrir espaço, você vai trabalhar. Deus te chamou para meter a mão na massa e fazer a coisa fluir. Não fica de fora não, entra, porque Deus tem coisa grande para você. Nós estamos vivendo numa sociedade que ela é infectada pelo mal da mesmice. Não tem nada pior do que a mesmice, a rotina. Um tempo onde tudo é novo, mas é um novo sem encanto, um novo que dura pouco, efêmero. Teve um poeta que disse que hoje tudo é novo e não tem nada mais velho do que o novo. Nós estamos vivendo hoje numa sociedade assim. Tudo é novo, mas tudo é sem graça. Tanto que o indivíduo compra um celular novo hoje só para ficar com raiva dele amanhã, né? Porque amanhã o cara do lado tem um mais novo.
A gente vai na loja, tem uma roupa nova. Depois, na roupa nova já não é mais nova. O indivíduo faz uma operação plástica, sai do hospital se sentindo novo. Uma semana depois, se sente o mais bagaçado do mundo. Estamos numa ditadura do novo. Sabe por que a Bíblia não trabalha com Deus colocando ele? Deus é o novo, a Bíblia não diz isso. Sabe por quê? Porque ele nunca fica velho, é isso que é tremendo. Ele é o eterno encanto, aquilo que nunca perde a alegria, nunca perde a alma, nunca perde a graça, nunca perde o favor, nunca perde a glória, a autoridade, a exaltação e a soberania. Ele é para sempre o que ele é. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Jesus que estamos adorando aqui, foi aquele que palmilhou as terras da Palestina, aquele que estava lá e que está aqui hoje e que estará conosco para sempre, até a consumação dos séculos. Eu coloquei aqui uma das marcas da mesmice, é o tédio. Sabe o que é tédio? Posse sem desejo. É por isso que geralmente quem tem tédio é rico. Possui, mas não quer. Posse sem desejo. Você quer ver uma pessoa que sabe receber presente? Pobre. Nunca ganha nada. Quando ganha uma coisa, celebra. É ou não é? Sabe como é que o pobre agradece? Pedindo mais. O rico é posse sem desejo, então gera tédio. Aquela coisa de só comprar, e vai tentando preencher o vazio da vida. C.S. Lewis disse uma frase extraordinária. Ele disse o seguinte: você já sentiu alguma vez um vazio no peito tão grande, que nada nesse mundo é capaz de preencher? É sinal que você não é deste mundo. Só o que preenche esse vazio é a glória, porque você não é daqui, você veio de lá, e a glória de Deus te preenche. Quando ela te enche, nada mais ocupa esse lugar. Eu quero que essa noite você saia daqui cheio da glória de Deus. Cheio da glória de Deus. Só quem sai cheio da glória de Deus não tem espaço para mais nada, para mesmice, para o tédio, para aquilo que é vazio, porque sai cheio da glória de Deus. Nós estamos numa geração acostumada a tudo que vem fácil, e que na mesma proporção que se realiza, se anula. São gigantes da tecnologia, mas amargando um nanismo espiritual. Sabe qual é a maior tragédia de hoje? Pessoas que passam a vida inteira acreditando numa série de ilusões. Chega no final da vida, a situação fica caótica. E fica com aquele senso, aquele peso de que não valeu a pena. Irineu, um dos bispos do primeiro século da igreja cristã, costumava dizer que a glória de Deus é um homem e uma mulher cheios de vida. Gente que tem uma vida que vale a pena. Gente que pode chegar no final do dia, deitar a cabeça no travesseiro em paz, com um salmo na ponta da língua: em paz deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Gente que tem a alegria de poder olhar para os filhos, para a esposa. Gente que tem Natal, pode chegar no final do ano e glorificar a Deus. Eu fico meio preocupado quando eu vejo crente com paranoia contra o Natal. É ou não é? Irmão, o Natal é o melhor momento que você tem para dizer do seu Deus. E tem crente cheio de paranoia com o Natal, aquela coisinha toda, fazendo até sinal da cruz, de arrura atrás da orelha e tal, todo cheio de coisa, por causa do Natal, tá, sangue de Jesus tem poder. Pelo amor de Deus, irmão, se você tem medo de Jesus, você é crente por quê? Sabe qual é a nossa maior alegria? O nosso Deus um dia deixou toda a glória e desceu aqui. E desceu na fragilidade de um bebê, e aprendeu a crescer e a confiar nos outros, a pegar na mão do pai e da mãe para atravessar a rua, e aprendeu a caminhar e descobrir, e andar com os discípulos, e conviveu com gente. É tão bom viver que Deus também viveu aqui. Se você está aqui hoje, é porque essa vida que você vive foi compreendida por seu Deus em loco. Ele já esteve aqui. O que aperta em mim já apertou ele. O que me faz chorar já fez ele chorar, e o que me faz vencer é a vitória dele aqui. É por isso que eu quero que você guarde o que Deus está falando a você aqui essa noite. Deus tem uma nova história para a sua vida, e essa história começa hoje. Esse texto que nós lemos, de Isaías, aponta para a esperança. Ele trabalha com duas cenas, duas imagens: caminho no deserto e rio na sequidão. E o texto hebraico, que o texto de Isaías na crítica literária é um dos mais bem escritos da Bíblia, é literatura de arte. O texto dele no hebraico coloca o ponto de vista mais profundo do final da frase. É como se traduzíssemos assim, eu farei correr rios nas terras que antes foram devastadas. Isso implica em visão. É você poder levantar os olhos e dizer: hoje as minhas terras estão devastadas, mas Deus vai fazer rios correrem aqui.
E deixa eu te dizer uma coisa para te alegrar. No Oriente Médio, antigo principalmente, falar de água era falar de vida. Se tem rio, tem vida. O que ele está dizendo é o seguinte: as minhas terras estavam devastadas, mas Deus vai fazer correr um rio, vai fazer correr vida. Sabe o que Deus está falando para você aqui agora? Você pode estar morto espiritualmente aqui hoje, mas hoje Deus vai fazer correr um rio. E o rio de vida vai fazer você se levantar daqui vivo e olhar naquele que é autor e consumador da fé. Eu queria que por um momento você levantasse sua mão o mais alto que você puder e adore a Deus nesse momento e chama a glória de Deus. Diga para Jesus: eu preciso que o rio de vida corra na minha história. Eu preciso que um rio de graça corra na minha vida, corra na minha casa, na minha família. Eu preciso que um rio de vida corra nas terras devastadas da minha espiritualidade. Eu preciso de um rio de vida que venha correr profundamente no meu coração, que mexa na minha alma, que entre no meu quarto, na minha cama, na minha vida, na minha história. Um rio de vida que passe não apenas pelo meu bolso, mas pela minha alma, me colocando de pé na presença de Deus. Eu sinto Deus agir tremendamente aqui. Irmãos, só Deus sabe o que Ele vai fazer aqui hoje. Mas uma certeza eu tenho: Deus tem uma nova história para você. Deus tem uma nova história para você. Deus tem uma nova história para você, para sua casa, para sua vida. Deserto, sequidão, essas imagens são retratos de uma espiritualidade contemporânea. Porque depois do pecado o jardim foi ameaçado, ficou acinzentado, adulterado. E eu louvo a Deus que a Bíblia nunca nos deixa suspensos no vácuo, como se não tivéssemos mais para onde correr. Porque se depois do pecado o deserto entrou na história e tudo ficou adulterado, complicado, a Bíblia lá em João capítulo 20, versículo 15, Maria está chorando lá no cemitério, achando que roubaram o corpo de Jesus, e ele mesmo se apresenta e vai falar com ela, e a Bíblia coloca um detalhe: ela pensou que ele fosse o jardineiro, ela acertou em cheio, o jardineiro voltou para o jardim, devolveu as cores, e nós podemos estar aqui hoje escrevendo novas histórias, porque a graça de Jesus nos deu a chance de viver de novo. Deus hoje tem essa palavra para o seu coração. Hoje Deus vai mexer dentro, vai entrar na intimidade, mover o coração, sarar feridas. Deus quer que você entre num ano novo sem bagagens, sem carregar um monte de traumas. Eu estou extremamente preocupado com algumas igrejas onde ando hoje, por perceber que nos púlpitos de hoje estamos pregando mensagens que não transformam mais, mensagens de absorção. O indivíduo absorve, mas não reage. Ele não consegue mudar de vida. Então ele fica numa espiritualidade esotérica. É acendendo uma vela para Deus, outra para o inimigo. Deus está te chamando aqui hoje para uma palavra tão poderosa, que ela vai marcar a sua vida a tal ponto, que você vai entrar no projeto da expansão com uma visão nova, dizendo igual a Isaías: eu vejo, eu vi a visão e eu vou me envolver nela, porque a glória de Deus curou a minha retina, e eu pude ver o que Deus vai fazer, e Deus vai fazer. O profeta Isaías, ele é atingido por uma espécie de divina perplexidade. Eu acho tremendo isso no livro. Ele fala, pela fé, ele visualiza essa coisa nova. Dá uma olhada nesse verso, vejam, tem uma coisa nova que Deus está fazendo. Aí ele fica perplexo: vocês não estão vendo não? É como se ele dissesse assim para o povo: eu estou vendo, vocês não estão vendo. Engraçado que essa divina perplexidade percorre a Bíblia. É igual Geazi, não está vendo nada, está desesperado porque o exército do rei cercou Eliseu. Eliseu fala: Deus, abre o olho do menino para ele ver, porque eu já estou vendo. Sabe o que Deus quer que você faça aí? Que você abra os olhos e olhe bem no meio da sua casa, para você ver o que Deus já está fazendo. Que você abra os olhos e veja bem no meio do seu coração o que Deus já está fazendo. Deus já está fazendo. Se Deus me trouxe aqui hoje é porque Ele já está fazendo. Essa mensagem já foi preparada, Ele já está fazendo. É o Deus que faz. Abra seus olhos espirituais hoje e veja a coisa nova que Deus está fazendo. Eu sinto Deus abrir os olhos espirituais essa noite aqui. Deus tem coisas novas a fazer com você. Em João capítulo 9, tem um cego, e a Bíblia diz que ele é de nascença, e ele está lá mendigando. De repente Jesus passa, e o texto bíblico diz assim, e Jesus viu ele. Olha que coisa linda, tem gente que só se Jesus vê, porque não tem como ele ver, ele é cego de nascença. E o homem que é cego de nascença já até faz parte da paisagem, apenas um mendigo que fica ali com a mão estirada. Além de ser cego, vira invisível, mas Jesus viu. E quando Jesus viu, chegou até ele, aí cospe no chão, faz lodo, o mesmo processo que Deus fez no Gênesis para criar o homem, passa nos olhos, chega para ele e fala, agora vai lá no tanque de Siloé, que significa enviado, e lava-te. E o homem tem que ir, irmãos, olha para mim aqui, se ele não fosse pelo menos por obediência à palavra de Jesus, tinha que ir para lavar do desconforto, porque ninguém fica em paz com a cara suja de lodo.
Aí quando ele chega no tanque que lava, vai junto com o desconforto, vai embora a cegueira. Sabe o que é isso aí? O retrato de muita gente nas igrejas. Eles vêm para a igreja por causa do desconforto. O que traz eles aqui é o parente que morreu, é um câncer diagnosticado pelo médico, é a falência da empresa, é o divórcio prestes a acontecer em casa, é o filho adolescente que protesta, são as drogas que entraram na família. Um desconforto traz você aqui, chega aqui no Siloé de Deus, as águas da misericórdia correm, você lava o rosto e com o desconforto vai junto à cegueira, e você encontra a salvação e a vida, e uma nova história é escrita na sua casa. Deus hoje tem uma água para lavar a tua cegueira. Eu sinto Deus agir tremendamente em alguém aqui. Deus está mexendo na sua casa, Deus está envolvendo processos da sua vida. A palavra de Deus para você hoje é surpresa. Você nem imaginaria que Deus ia falar isso, mas Ele veio e vai falar com você. Eu glorifico muito a Deus porque a igreja não tem as agendas divinas. Não tem como a gente calcular uma coisa e combinar, eu e o pastor, vamos combinar aí para a gente falar mais ou menos assim, atingir você. Não dá, o dono aqui é outro. Só Deus conhece você. Só Deus sabe o que você conversou com Ele a tarde inteira atrás do balcão da empresa. Só Deus sabe o que foi chorado nas madrugadas, sufocando o choro no travesseiro para não acordar o marido. Só Deus sabe o que você passou para chegar até aqui hoje. E só Deus sabe o que vai acontecer na nova página que Ele vira da história. Deus é o Deus capaz de virar as páginas da história. Só Ele faz esse movimento. Você consegue ver? Eu marquei aqui algumas pessoas para as quais Deus tem uma nova história para acontecer hoje. Primeiro, Deus tem uma nova história para pessoas marcadas pela vida. Não há nada pior do que gente marcada pela vida. E a vida, por incrível que pareça, costuma marcar e marcar profundo. Todo mundo tem seus signos, suas tatuagens marcadas pela vida. Eu coloquei aqui, o mundo é feito de gente marcada. Marcas são nossas companheiras de caminhada, tanto no deserto quanto nas páginas devastadas da nossa vida. Agora, irmão, escuta bem o que eu vou te dizer aqui, ó. Uma olhada rápida pela Bíblia vai revelar um monte de gente marcada. Eu glorifico a Deus que a Bíblia não trabalhou com os perfeitos. Você quer ver? Eu fiz uma listinha, dá uma olhada. Uma rápida olhada na Bíblia, o que a gente vai encontrar não tem nada de perfeição. Jacó era trapaceiro. Noé, depois de uma salvação tremenda de Deus, enche a cara e se embriaga. Abraão vem de uma família idólatra, fabricante de ídolos. Os filhos de Jó foram a primeira brecha que o diabo achou para atacar a vida dele. Eram farreiros, faziam um monte de festa e nunca convidavam os pais. O pai fica sabendo da festa pelos outros. Tem mais. Eu coloquei aqui, ó, Abraão de uma família idólatra, Jó fazendo festa o tempo inteiro, os filhos de Samuel, a Bíblia diz, não andavam nos caminhos de Deus. Moisés gaguejava, Gideão estava inseguro, ficava o tempo inteiro fazendo prova. Davi, um homem sanguinário. Jonas fugiu de Deus, Elias caiu em depressão, Pedro era genioso, às vezes até inconsequente, Tomé era incrédulo, Marta toda preocupada com correria da vida, Zaqueu era pequeno no tamanho e no caráter, Paulo uma fera assassina e Lázaro estava morto quando Deus chamou. Deus não chama qualificados, Ele qualifica os que Ele chama. Hoje você não tem desculpa para Deus fazer o que vai fazer na tua casa. Você hoje não tem desculpa. Não interessa as marcas que a vida fez em você. O que interessa é que se Deus te chamou hoje, Ele pode fazer a tua história mudar. É Deus quem está no controle da história de quem é marcado. E tem mais. Às vezes essa marca vem do próprio Deus. Deus pega Jacó, olha que tremendo. Jacó começa a orar, vai ficando crente. Porque assim, a gente é assim. Cheio de rolo, cheio de trapaça. Aí quando começa a ver que vai perdendo significado e espaço na história, fica crente. Aí ele começa a orar com Deus e tal. Sabe que o irmão dele é técnico, treinado na guerra, essa coisa toda. É um homem do campo e ele não tem nada disso. E ele sabe que vai encontrar com o irmão, sabe o que ele faz? Entra no Val do Jaboque sozinho, deixa a família lá, preservada, e começa a orar. No que vai orar, começa a brigar com Deus. Aquela cena é tão linda. A interpretação rabínica diz que aquele anjo tipifica, simboliza Esaú. Encara teu irmão no vale, resolve o problema ali. Agora você quer ver que coisa linda? Qual que seria mais lógico, irmão? Raciocina comigo. Meu irmão é guerreiro, é lutador, imbatível, poderoso, flecha e tudo mais. Ou seja, Deus, vou entrar no Val de Jaboque, o Senhor me dá um curso rápido de MMA, técnicas divinas, né? De flecha tal, aguça minha visão, me dá
uns golpes, uns negócios de finalização aí, que quando eu pegar Esaú, primeiro round, tremendo. Só que o que Deus faz é pior ainda, porque toca na coxa, não dá nem para correr mais. Quando ele sai do val, ele vem mancando, frágil, carente, dependente. O palco ideal onde Deus atua. É a primeira vez que ele olha para o irmão dele, não precisa comprar o abraço. O irmão abraça e ele olha para o irmão e diz: eu vi o teu rosto como o rosto de Deus. Eu briguei com você lá dentro e Deus tocou a minha vida e uma nova história entre nós começa a ser escrita a partir de agora. Ele faz a última tentativa de comprar o irmão. Eu trouxe um monte de presente para você. O irmão fala: fica com o que é teu. Eu já tenho o meu aqui, já te conheço, fica com o que é teu. Eu vou andar em paz aqui, você anda para o teu lado aí. Vai com Deus, escreve a tua história e vai livre. Sabe o que Deus quer que você entenda? Hoje Deus tem uma marca para a sua vida. Deus quer marcar a sua vida aqui essa noite. E a marca que Ele vai colocar na sua vida é para que as pessoas olhem para você e percebam: ali vai alguém que aprendeu a andar com Deus, no passo de Deus. Quantos querem ser marcados por Deus aqui essa noite? Seja qual for a marca que Deus deixar em você, sai daqui hoje marcado. Sai daqui hoje restaurado pela graça de Deus. Saia daqui hoje com a capacidade que você tem de olhar nos olhos de Deus. Existe muita gente hoje que não consegue mais ter uma relação com Deus, porque essa relação dele passa só com o que ele pode pegar. Ele transforma Deus num gênio da lâmpada. A hora que ele pode, ele usa alguma coisa. Minha mãe me ligou esses dias falando que foi numa igreja, escutou um pregador. Olha só, o indivíduo disse o seguinte: Jesus chega para o cego e fala: o que queres que eu te faça? Se fosse eu, pedi uma limusine. Eu fiquei pensando: meu Deus, o que Deus não ia ter que fazer? Arrancar os séculos para arrumar uma limusine para o rapaz em pleno Oriente Médio do primeiro século. A gente se envolve com Deus como se Ele fosse um gênio da lâmpada. Você esfrega, satisfaz 3 desejos medíocres e soca Deus de novo na solidão da lâmpada vazia. Isso não é Deus. Isso é uma técnica, um robô que você usa para satisfazer seus desejos. O que Deus quer que você entenda é que não tem como se envolver com Ele sem ser marcado por Ele. Deus não dá bênção sem a sua presença. Deus não faz milagres sem que Ele esteja presente. A glória dEle vale mais do que os presentes dEle. Quando você é marcado por Deus, você esquece os presentes e fica com a presença. Abrace Deus essa noite e fique com a presença. Adore a Deus por um minuto pela presença que está na tua casa e na tua vida. Se você sente a presença de Deus, adore a Ele hoje, glorifique a Ele com a sua alma, com a sua vida, com a glória que há no seu coração, com o desejo sincero de ver os olhos de Jesus, de gozar de sua presença, de sua majestade, de saber que não interessa as marcas que a vida deixa em mim, eu sei que a glória de Deus é maior e que a marca dEle sobressairá sobre as outras, porque a marca dEle é a que vale para mim. Segundo lugar, Deus tem uma nova história para pessoas encarceradas pela culpa. Uma coisa é ser marcado pela vida, outra é ser culpado. Irmãos, não há carrasco pior do que o coração humano. Quando o coração nos condena, só Deus é maior que isso. Lá na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 20, ele fala: maior é Deus do que o nosso coração. Filhinhos, se o vosso coração vos condena, maior é Deus do que o vosso coração. Só Deus é maior que isso. Coração emparedado pela culpa. Irmãos, a culpa engessa a alma. Ela é a arma do chantagista. Sabe o que é pior ainda? Ela paralisa os sonhos, mantém o indivíduo sob suspeita. É a síndrome de réu. Um indivíduo, olha para mim, um homem, uma mulher marcado pela culpa, não suporta ambientes como esses. Porque ele entra aqui dentro com aquela sensação: será que alguém viu? Será que alguém sabe? Quando isso vai vir à tona? E se explodir agora? Vocês já viram gente que parece um santo a vida inteira, de repente explode um monte de podridão e a gente fica: meu Deus, o cara era um monstro. É porque ninguém consegue guardar lixo na alma a vida inteira, uma hora sai. Gente atormentada, emparedado pela culpa, não pode ver certos risos, qualquer riso de um grupo ele já pensa: será que eles viram? Será que eles sabem? É gente que não dorme em paz, assustado pelos demônios dos sonhos. E Deus me trouxe aqui hoje porque aqui tem gente assim hoje. E Deus está dizendo para você: hoje você vai dormir em paz. Vai jogar fora os remédios de tarja preta e vai dormir em paz. Porque Deus tem um sonho e uma nova história para você. E essa história se abre na sua cama para transformar aquele que era um altar de desgraça no lugar onde a glória de Deus vai descer para você dormir em paz. Corações atormentados pela culpa não conseguem ter alegria em nada, em época alguma. Se é no carnaval, ele é solitário. Se é no Natal, é melancólico. Se é na Páscoa, ele come até explodir, engessado pela culpa.
Não há alegria em momento algum, paz em lugar nenhum, em época alguma. Nenhum pregador prega bem, hino nenhum é bom, pastor nenhum presta, porque a alma está amargurada, infectada por uma série de venenos, espinhos para todo lado, tudo que ele toca tem gosto de sangue. Ele ri por fora, mas é podre por dentro. Hoje, Jesus vai te dar um abraço, mas um abraço tão tremendo, e você vai dizer: toda a imundície vai ser lavada, eu vou sair leve, glorificando a Deus e amando a Jesus, porque Ele já perdoou e Ele é maior do que tudo, e a minha vida agora está nas mãos dEle, no altar dEle, dobrado e louvado a Ele, porque Ele é fiel, soberano, Senhor, e ninguém pode parar o braço dEle quando Ele quer escrever uma história nova. Irmãos, Davi experimentou essa dor. Eu estava lendo um texto de Davi, o Salmo 31, que é um salmo onde Davi escreve no pior dia da vida, num momento de amargura, de angústia de alma. Os versículos 9 a 12 são devastadores. Escuta isso, olha o que ele diz. Ele ora: tem compaixão de mim, Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo, pois a minha vida está gasta de tristeza, os meus olhos e os anos de suspiro. A minha alma, minha força desfalece por causa da minha iniquidade. Os meus ossos estão consumidos. Por causa de todos os meus adversários, tornei-me opróbrio. Sim, sobremodo sou para os meus vizinhos, horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. E olha o que ele diz: sou esquecido como um morto de quem não há memória. Sou como um vaso quebrado. Séculos depois, Fernando Pessoa, um poeta extraordinário, escreveu: minha alma partiu-se como um vaso vazio, caiu das mãos da criada descuidada. Há muita gente que se sente como um vaso vazio, quebrado, fragmentos, cacos para todos os lados. Isaías tem uma palavra para isso. Tu, ó Deus, enxerga cacos entre os cacos e consegues daí fazer um vaso novo. Deus é especialista em trabalhar com cacos de vasos. E o meu olhar de homem de Deus daqui me mostra gente aqui que está só o pó, só o caco. Hoje, o Espírito começa a fazer arte com os cacos. Ele vai juntar osso a seu osso e soprar um vento, e vai transformar vale de ossos em exército. Ele vai chamar caco sobre caco e transformar em obra de arte. Ele vai pegar o vazio e transformar em plenitude. Ele vai pegar os mortos e trazer vida, e os doentes trazer saúde. O nome disso é avivamento. Deus chamando de volta a vida e fazendo nascer no coração um desejo por estar amarrado aos pés de Jesus e não sair nunca mais dali. Feche os seus olhos por um minuto, receba isso em nome de Jesus. Fala com seu Deus por um minuto, fala para Ele: Deus, me ajuda agora, eu quero traçar um caminho novo, e esse caminho meu vai passar para fora da angústia. O Senhor vai me arrancar do vale de lágrimas e vai me colocar em pé com uma nova história na ponta da língua, um novo salmo, um cântico ao meu Deus, e eu vou gritar para todo mundo ouvir. Deus me ouviu lá no lodo, Ele me viu, os olhos dele me acharam quando eu estava lá embaixo, quando não tinha mais nada, não tinha ninguém, ninguém me via, ninguém me ouvia, ninguém me falava, ninguém detectava a minha presença. Deus me viu. Se você pudesse ver o que eu vejo daqui, Deus está trabalhando na sua casa e causa. Ele tem uma nova história para você hoje. Lave as suas culpas no sangue do Cordeiro. Você quer ver uma coisa tremenda? Sabe o que Paulo quer dizer quando fala da loucura da cruz? Olha para mim aqui, ó. Imagine que você veja um homem detonado, o olho inchado, sangue por todo lado, a boca está sem dente nenhum, cabelo desgrenhado, espinhos na testa por todos os lados. Onde você olha, vê sangue. Esse homem está prestes a morrer, e esse homem olha nos seus olhos e diz: eu venci. Isso é a loucura da cruz. No que ninguém vê nada, Ele viu tudo. E porque Ele venceu lá, você vence aqui hoje.
Porque ele venceu lá, eu venço aqui hoje. A vitória dele é a minha vitória, porque aquela cruz era minha, mas ele pegou, e hoje eu estou aqui. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você está aqui hoje, porque as tuas culpas não são mais tuas, a promissória foi rasgada, ele levou lá no auge da cruz. Lutero tinha um sério problema com o demônio. Na história ele conta que ele tinha uns problemas de umas visões de demônio, e um dia ele conta que estava no seu cárcere, e ele vê um demônio se materializar no canto da casa, e de repente o demônio vem com uma espécie de papel e caneta, com todos os pecados que ele cometeu, desde o dia que nasceu até aquele momento, e o diabo é especialista nisso, ele é acusador. Agora olha que tremendo, o diabo tem uma espécie de caneta, de pena, e vai dizendo para ele: Lutero, você fez isso aqui, e ele sabe que fez porque são os pecados dele, então ele envergonhado diz: eu fiz, e o demônio dá um toque, dá um sorriso, e se alegra, e vai perguntando, e isso vai se arrastando a manhã inteira nessa guerra espiritual monstruosa. Fizeste isso? Fiz. Isso aqui você fez? Para minha vergonha fiz. Isso aqui, Lutero, nem lembra? Fiz. E ele vai se encolhendo no canto da parede até que ele tem uma lembrança. E quando o diabo vai marcar o último pecado, já cheio de si, pronto para destruí-lo, ele se levanta, lava o rosto e diz: eu fiz, mas pega a tua caneta e rasgue de fora a fora, e escreva aí: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me purifica de todo pecado, eu estou livre. Você está livre aqui hoje porque a glória de Deus te achou. Você está livre aqui hoje porque o sangue de Jesus tem para você uma nova história. Você está entendendo o que Deus está falando a você aqui? Quem está sintonizado? Sintonia aqui é fina, você está entendendo isso? Terceiro, Deus tem uma nova história para gente que não sabe mais o que é sonhar. Deus hoje tem uma nova história para gente que abriu mão dos sonhos. Deus quer que a esposa que não sonhe mais volte a sonhar. Deus quer que o filho que não sonhe mais volte a sonhar. Deus hoje quer que o obreiro que não sonha mais volte a sonhar. Se você, obreiro, passou o ano inteiro reclamando que não tinha o que fazer, em 2013 vai ter. Você vai sonhar e o sonho de Deus vai te atingir, e o sonho de Deus vai fazer você entrar no processo, entrar e marcar a história. Shakespeare dizia que nós somos feitos da mesma substância que os sonhos. Henrique Rojas dizia que o homem é sobretudo futuro. Eclesiastes 3:11 é tremendo. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Não tem nada mais sonhador do que isso. O homem é finito e é mortal. Aí Deus pega a imortalidade, a eternidade e põe no coração. Imagina. É Deus falando: vai para longe, olha no ambiente, levanta os olhos e enxerga tudo isso aí. É longe. Sabe o que eu acho tremendo da visão? A visão é uma imagem do futuro que produz paixão, que faz você lutar por ela, agarrá-la. Na história do ministério de Madureira, teve um campo em São Paulo, o campo de Carapicuíba, que ficou conhecido como um dos maiores campos da história de São Paulo. O pastor daquele campo, o presidente daquele campo, já morreu, já está no Senhor. Ele tinha uma tática fantástica para fazer o campo crescer como cresceu. Ele pegava um pastor novo, que pregasse bem, que tivesse uma boa palavra e uma vocação. Aí pegava esse pastor, colocava no carro dele e saía. E o pastor ali: nossa, estou com o meu pastor presidente, imagina. Aí chegava num lugar assim que não tinha nada, nem casa, nem comércio, devastado, aquele deserto. Colocava o pastor em pé e dizia: você consegue ver uma igreja aqui, meu filho? E o pastor com o presidente dele do lado falava: é claro que eu consigo, pastor. Então você está empossado, você é o pastor dessa igreja, é sua, monta essa igreja. Dá certo, irmão? Dá. Porque quem tem visão consegue ver no vale de ossos secos um exército. Deus hoje quer curar os teus olhos para você ver o que Deus vai fazer na tua casa, para você ver o que Deus já está fazendo na tua história, para você olhar para o seu filho não como um problema, mas como um homem de Deus, para você olhar para a tua esposa não como uma crise, mas como uma mulher de Deus, para você olhar para a tua igreja não como um ajuntamento de pessoas, mas como um ambiente da graça, onde o Espírito está agindo e fazendo coisas novas. Muitos desistiram de sonhar, não são poucos, são muitos. Eles esquecem das promessas, insistem em ver a vida pela lente embaçada do medo, pelo retrovisor do passado de angústias, só pela lágrima da depressão ou sufocamento da vida. O que mais tem nas igrejas hoje é a gente desistindo de sonhar. Eu vou mostrar uma coisa a você na Bíblia que é extraordinário. Em João capítulo 5, Jesus vai num lugar chamado Tanque de Betesda. Escuta o que eu vou te dizer. Aí a Bíblia diz, João coloca um detalhe, João disse que Jesus chegou num homem que estava ali há 38 anos, na cultura judaica 38 é um número triste, um número feio,
Porque é quase uma vida, 40 é a totalidade, tempo de uma existência, tempo de uma geração para eles, tempo de uma completude. Portanto, 38 é um indicativo de que quase uma vida foi passada, está quase lá. Agora olha a história desse homem, quase uma vida sendo passado para trás, quase uma vida vendo milagres acontecerem na vida dos outros, quase uma vida vendo gente pular na piscina, quase uma vida sabendo que sempre tem alguém na última hora quem tem mais força do que ele, quase uma vida que ninguém vê. Aí vem Jesus, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vai no homem que tem quase uma vida e faz sair andando com a vida nova e integrada para ele, para que ele saiba, Jesus conhece aqueles que estão há quase uma vida a ponto de desistir. Jesus quer que você entenda uma coisa hoje, pode ser quase uma vida aí na igreja e ninguém te olha, mas Deus nunca te perdeu de vista, nunca. Talvez você esteja pensando, será que Deus está falando comigo? É com você mesmo. Ele conhece você, sua história, seu endereço, CPF, código genético e tudo mais. Deus te ama e te conhece, te trouxe aqui para escrever uma nova história na sua vida e te chamar de novo a sonhar. A profecia de Joel diz que quando o Espírito fosse derramado, até os velhos iriam sonhar. Você já pensou, irmão? Velhos sonhando, fazendo diferença, entrando na história, olhando para a vida. É como aquela senhora de 80 anos que olha no espelho e dá um grito: ei, o que essa menina está fazendo no corpo dessa velha? Como Deus quer fazer isso com você aqui hoje, sacudir o pó de um ano e fazer você entender que na tua mão hoje Deus vai adestrar para a peleja, teu braço. Em Lucas capítulo 24 tem uma estrada de sonhos novos. 2 discípulos voltando para Emaús, presta atenção nisso. Uma coisa, irmão, escuta o que eu vou te dizer, uma coisa é descer é fácil. Eles estão descendo de Jerusalém para Emaús, só que aqui a coisa está invertida, eles vão descer devagar e angustiados. Porque o que está em pauta entre a conversa é um sonho morto. Um olha para o outro e fala: eu acreditava que era ele, eu apostei tudo. Só que agora a gente está voltando, pior, para a nossa vida antiga, para a nossa aldeia antiga e para os sonhos antigos. Apostamos tudo e deu tudo errado, imagina. Aí a Bíblia diz que Jesus se apresenta no meio deles. Ele acabou de vencer a morte, mas não tem problema algum em se disfarçar de caminhante, que ninguém sabe o nome, que ninguém conhece, que o rosto não consegue detectar, só que o coração na hora alerta, essa presença é santa, começa a queimar. E ele vai andando e conversando, e colocando Bíblia no caos. Eles estão ali preocupados, e crente é tão interessante, que mesmo quando ele está deprimido, injuriado, sonho destruído, ele fala de Jesus para Jesus. E eles começam a falar: você é de onde? Você não ficou sabendo dele não? Ele era tremendo, ele era valoroso, ele foi para a cruz, ele era demais, a gente andava com ele, falando de Jesus para Jesus. E Jesus só corrigindo o foco, né? Vocês não sabem, estava escrito na Escritura. E vai entrando, a conversa de crente é Bíblia. E eles vão chegando, aí quando chega no final da estrada, olha que lindo, a Bíblia tem cada detalhe. O texto diz assim, ó: Jesus fez como quem ia para longe. Tenta imaginar a cena. Jesus diz: meus irmãos, olha, foi muito bom andar com vocês aí, eu vou para lá, vocês vão para aí. De jeito nenhum, você vai para a nossa casa com a gente não te conhece, mas é bom demais conversar contigo, vamos lá para casa. Aí Jesus simplesmente vai, e na cultura judaica, quando você convidava alguém, a primeira coisa que você fazia, era pegar uma bacia para lavar os pés do seu convidado. O que Jesus tinha feito com eles na ceia, eles agora estão fazendo com ele. Aí sentam à mesa, Jesus toma o pão, e coloca os 4 verbos da ceia, tomando o pão, abençoou, partiu e deu. Não deu tempo de dar porque eles descobriram que era ele. Aí que está invertido. Para descer é fácil, para subir é difícil. No deles é o contrário. Subiram numa velocidade incrível, porque desceram com sonhos mortos, mas subiram com sonhos vivos. E subiram a 1000, e quando chegam na sala, nós vimos ele aparece: paz seja convosco, que vamos continuar comendo, que a festa é boa. E eles se conversam novamente, porque o sonho está vivo. Deus hoje quer escrever uma nova história na sua casa e na sua vida. Deus quer colocar uma nova história na sua vida aqui hoje. Você coloca de pé, por favor. Nesse clima aí, fica de pé. Deus tem uma nova história para a sua casa aqui hoje. Deus tem uma nova história para o seu filho, para a sua filha. Eu literalmente estou pregando o que vivi, o que vivo. Eu tinha tudo para dar errado, tudo. Nasci na periferia de São Paulo. Filho de mãe solteira, até hoje não conheço meu pai, não faço ideia de como é que é. Só eu e meu irmão e a minha mãe. Hoje eu sei o que é ser mãe solteira na língua do povo. Na época eu não sabia porque era garotinho, mas imagina. Tinha tudo para dar errado. Por onde eu olhasse na janela de casa tinha tráfico, crise. Não era para eu estar aqui. A lembrança mais forte que eu tenho da minha infância
É um dia onde minha mãe estava indo para a igreja recém-convertida, terça-feira à noite. A gente está voltando da igreja, minha mãe com meu irmão recém-nascido no colo, eu no canto, segurando na mão dela. Quando vamos descendo a rua, tem um movimento na rua. A gente morava num cômodo, no fundo de uma casa. E eu acredito hoje que o homem, influenciado pelas más línguas, resolveu, o dono da casa, jogar os móveis, que já eram poucos, da minha mãe no meio da rua e despejou. E aquele povo olhando, aquela multidão no meio da rua, a gente descendo a casa, e minha mãe começou a perceber o que se ocorria. E segurou firme para não chorar, mas eu lembro que eu olhei para ela e perguntei: mãe, para onde a gente vai? Ela respondeu: Deus proverá. E a porta, o portão do canto se abriu, e foi a cena que me salvou. Eu fui salvo pela graça. A mulher, irmã Elza, até hoje a gente chama de vó, a vó Elza. Uma mulher que eu não sei até hoje se é mulher ou anjo. Ela apareceu na porta, bateu o palmo e disse: pode ir embora todo mundo. Essa mulher tem onde ficar porque ela tem o mesmo pai que eu. E os filhos dela já foram pegando as coisas e botando para dentro. Um garoto já me pegou, botou aqui em cima e já fomos para dentro. E o que era angústia virou festa. Ela abraçou a minha mãe disse: mas o irmão João não está em casa. Ela disse: ele é crente, conhece, Deus sabe o que faz. Fique em paz, entra aí, você vai ficar aqui debaixo da minha asa e só vai sair daqui quando puder andar com as próprias pernas. Eu fui salvo por uma imagem da graça. Aquilo me marcou a tal ponto que quando eu comecei a estudar teologia e compreender a graça, eu tenho hoje uma personificação de graça. Graça para mim é Elza. Naquele dia Deus estava usando uma mulher como se fosse uma caneta e escrevendo: esse menino não vai ser ruim, ele vai pregar a graça. Deus hoje quer transformar você numa caneta de graça para escrever uma história nova na vida do seu filho. Deus hoje quer transformar você numa caneta de graça para escrever uma história nova na vida da sua filha. Eu quero chamar você aqui à frente. Você sabe que é você. Jesus está te chamando aqui para hoje você se transformar naquele ou naquela em quem Ele vai fazer uma nova história. Se você quer que o Espírito Santo faça uma nova história na sua vida, venha até aqui à frente agora. Agora o Espírito Santo de Jesus vai fazer coisas novas na sua casa, na sua vida, na sua história. Deus hoje pode virar os cativeiros e começar a escrever uma nova história na sua vida. Deixa o Espírito Santo chamar você. É pela graça que sois salvos. Deus tem uma nova história para você. Pode vir, vem chegando para frente. Deixa o Espírito Santo te trazer. É o Espírito quem faz, é o Espírito quem muda. Hoje, o Espírito pode te transformar na caneta que Ele usa para escrever uma história nova na vida de alguém. Nunca jogue ninguém fora. Nunca diga que não vai acontecer nada. Eu tenho certeza absoluta que a avó Elza naquele dia não fazia ideia do que estava acontecendo ali, mas hoje o Espírito Santo me coloca aqui. Toda vez que eu falo sobre graça, eu lembro disso. Eu poderia ter passado aquele dia, simplesmente ela poderia ter fechado a porta de casa para nem escutar o barulho da rua, e eu poderia ser um a mais marcado pela injustiça da vida, mas não, a mulher resolveu dizer: Deus, me usa aí, escreve uma história, e hoje eu estou aqui. Jesus quer levar você hoje nos lugares de marcas de crise, para você passar uma borracha e limpar pela glória e pelo sangue do Cordeiro. Jesus quer que o diálogo volte a acontecer na sua casa, limpo, livre, leve e solto. Jesus quer fincar uma bandeira da paz no quintal da sua casa hoje. Escuta o que eu vou dizer. Jesus hoje está colocando por terra os demônios da desistência. Está fazendo você entender que hoje a opressão some da sua casa. Não tem mais vozes, não tem mais móveis se arrastando. Hoje o Espírito da vida entra na sua casa, e quando ele entra, sai por onde puder sair. Deus está chamando você aqui hoje. Deus tem uma chamada para você. Jesus está perguntando: por que você parou de pregar? Por que você não canta mais? Deus está te chamando aqui hoje. Irmãos, uma grande obra está sendo feita aqui hoje. Quantos creem nisso? Uma obra tremenda está sendo feita aqui hoje. Deus hoje está mudando cativeiros. Deus hoje está quebrando opressões malignas. Hoje Deus está dando a base da expansão. Deus quer que você abençoe o irmão, ele abençoe você, você me abençoa, eu te abençoo. É troca, é bênção.
Eu quero que você abrace a pessoa do seu lado e ore junto com ela, porque hoje você pode ser a caneta que Deus vai usar para escrever na história de alguém. Hoje você pode ser a pena, a tinta, o lugar onde Deus vai usar, a pessoa que Deus vai fazer brotar para escrever na sua história e na sua casa. Hoje, o Espírito Santo é hoje. Eu não estou falando de amanhã, de hoje. Jesus te chama hoje. Hoje é o dia da glória de Deus invadir a sua vida, a sua casa, a sua causa e a sua história. E não interessa quantos anos você tem. Você pode pensar, eu já estou velho para isso. Não, hoje Jesus renova a tua força e te dá mais uns anos. Areia do mar, Eterno Deus, como é tremenda a tua operação neste lugar essa noite, Pai. Como é lindo o teu agir aqui na nossa vida hoje, Deus. Nós só estamos aqui porque a tua graça, a multiforme, soberana graça que me salvou, Pai. Tudo aquilo que sonhei. Espírito Santo de Deus, Filho meu, dá um abraço nessa moça que chora. Dá um abraço nesse rapaz que está aqui, nesse homem, nessa mulher, nesse pastor, nessa pastora que está aqui hoje, Pai. Renova as forças, faz subir ao céu com asas como águia. Eu sei, pra mim, eu sei. Deus vai tocando, vai mudando, mexendo na intimidade, olhando nos olhos, fazendo um novo tempo surgir, escrevendo uma nova história, uma nova vida. Deus colocando as coisas no lugar, Pai. Coisas novas surgindo no horizonte da fé. Um novo tempo, uma nova história, uma nova vida. Um chamado de Deus. Acende uma fogueira nesse púlpito. Coloca chama no coração. Deus, restaura os sonhos feridos, destruídos. Deus, restaura o coração da família, cura a casa. Entra, Pai, no hospital, na UTI. Tu és o Deus da transformação, da restauração e da vida. O Deus que abre caminho no deserto e rios na terra seca. Tu és o Deus dos milagres. E nós só estamos aqui hoje, Pai, porque cremos na Tua operação e na Tua graça. Que não saia ninguém daqui sem ser impactado pela Tua graça, sem ser restaurado pela Tua presença, sem ser alcançado pelo toque da misericórdia. Que as águas da graça lavem os olhos. Deus fiel, obrigado, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Que Deus te abençoe. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos.
De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.